Fala galera, beleza com vocês? Espero que sim, mais um vídeo pro canal. E no vídeo anterior, tá? Para quem que não assistiu, tá? Recomendo, clique aqui, ó, assiste para vocês pelo menos pegar o conceito. E deixa aquele like, já se inscreva, tá? Para o canal crescer, para atingir mais pessoas aí, para as pessoas saberem que programação não é aquele bicho de sete cabeças e que só é difícil se você não pratique todo dia. Tá? Nesse vídeo aqui, vamos criar uma lógica para ver quais são os alunos que terão quais foram repetentes, quais pegaram exames e quais foram aprovados, certo? Então, temos que pegar nota 1, nota 2 e fazer a média, tá? E se essa média for menor, ele reprova. Se essa média for igual, está no exame, e se essa média for maior, ele está aprovado. Beleza? Então vamos fazer assim, ó. Vamos criar aqui nota N1, tá? Vamos chamar ela de N1. Ela vai atribuir aqui então um input e vamos colocar aqui, digite a primeira nota. Então N2 vai ser atribuído a ele um input, digite a segunda nota. E o que vai acontecer aqui? M de média vai receber então N1 mais N2. Vai somar e vai dividir por 2. Certo? Então vamos dizer, se ele tirou 10 na primeira e 10 na segunda, ficou com 20. Dividiu por 2 é 10. Tá? Então, se ele tirou... Vamos fazer umas continhas fáceis porque eu estou sem calculadora. Mas, Camille, deixa eu abrir a calculadora aqui. Então, se ele tirou 10 na primeira e mais 5 na segunda, aí dividiu por 2, 7,5. Opa, 7,5. Então, vamos fazer então agora a lógica de programação. Se ele foi aprovado, se ele pegou exame ou se ele repetiu, certo? Então vamos lá. Se a média, se a M, né, for menor igual a 4, dois pontos, print, vamos colocar com a média, vamos colocar aqui M, e para que isso imprima certinho o valor da variável M, temos que colocar um F. Então, com a média, vamos dizer se foi 4. Com a média 4, está reprovado. Vamos colocar outra aqui agora. Se a média for maior que 4 e média menor que 7, é igual, ou dois pontos na linha de baixo, print, vamos colocar entre aspas aqui, com a média, vamos chamar a média aqui, está exame, está em exame. Vamos colocar o F para imprimir, né, o valor de M aqui. E por último, se M de média for maior igual a 7 e média menor igual a 10, vamos imprimir, print, entre aspas, com a média M está aprovado. Colocar um F e
por último, se M, se a média for menor, vamos só corrigir aqui, ó. Se a média for, tem que ser, vamos colocar aqui para vai que o usuário colocar algum valor que esteja fora, né, do limite, ó. Se for maior ou igual a 0 e M menor ou igual a 4. E por último, se M for maior que 10, vamos imprimir aqui nota fora do nota acima de 10 não é permitido. Então vamos testar aqui. E aqui vamos colocar entre int, porque como queremos mexer com os números, então para isso tem que converter para inteiro, tá? Por quê? Porque o input ele pega uma string. Mas o inteiro ele vai arredondar. Vamos colocar float, então. Vamos converter para float. Vamos ver como é que tá aqui. Será que ele converte para float? Não foi fechado. Que doideira. Aí. E vamos pegar aqui float. Não foi fechado. Então tá. E aqui também tem que ser float. Então estamos convertendo strings, né, em float, porque se ele digitar 4,5, ele vai pegar o 0,5. Se você colocasse int aqui, se ele convertesse para int, ele ia arredondar para 4 ou talvez para 5, né? Por mais próximo arredondamento. Então, para não ter erro, né, nesse ponto, né, nessa vírgula, a gente usa float. Então, vamos ver então se vai estar funcionando o nosso algoritmo aqui. Digite a primeira nota. Então tá, ele tirou 8. Digite a segunda nota, ele tirou 6. Deu erro. Explodiu. Por quê? Porque eu usei o operador o E. Ele não existe. É end. O end é o E desse jeito aqui. End. Então vamos executar de novo. 8 e 6. Com a média 7. Está aprovado. Então, deixa eu só confirmar aqui na calculadora mesmo. Se o 8 mais 6 dividido por 2 é 7. Tá certo. E por que ele está aprovado? Vamos fazer o seguinte, então. Então, ele pegou aqui 8. N1 está valendo 8. Ele vai N2, que é digite a segunda nota. É 6. Aí ele vai somar. 8 mais 6, 14. 14 dividido por 2, 7. Então M foi atribuído 7. Então M está valendo 7. Aí ele vai vir aqui na primeira condição. 7, ele é menor ou igual a 0? Não, ele não é. E M, ele é menor ou igual a 4? Não, ele não é. Ele vai vir para a segunda. M, ele é maior que 4? Ele é. Mas ele é 7, ele é menor que 7? Ele não. Ele é maior. Então, para ele entrar aqui dentro, ele tem que atender as duas condições. Ele tem que ser maior que 4. Beleza, é verdade. Mas ele é igual, ele não é menor. Então, essa condição, ele não entra. Tá? Para que ele entre nesse print aqui, tem que atender as duas e não apenas uma. Porque ele está falando, tem que ser verdade e verdade. Tá? E não ou. Se fosse ou, ele tem que atender as duas. Então as duas tem que ser verdade. Mas ele só está sendo uma verdade. Essa daqui ela é falsa, então ele não entra. Aí 7 é maior igual a 7. Opa, ele é igual.
Então ele atende, aqui já é verdade. E o 7, ele é menor igual a 10? Sim, ele é menor que 10. Então é verdade e verdade. Ele atende essas duas condições aqui. Então ele vai imprimir, está aprovado. Certo? Vamos fazer outro parâmetro aqui. Vamos fazer com que ele tira 6 e depois tira 6. Com a média 6, está em exame. Então vamos já pular nessa daqui, ó. Está em exame, vamos entender. O 6, ele é maior que 4? Sim. E o 6, ele é menor que 7? Ele é menor, então ele atende, as duas são verdadeiras, então ele imprime aqui. Vamos fazer com que ele fica com 4, para ver o que vai acontecer. 4 na primeira e 4 na segunda. Digite a segunda nota. Ó, ele já não imprimiu nada. Vamos ver o que aconteceu. O 4, ele é menor ou igual a 0? Não, ele é maior. E o 4, ele é menor. Aqui, ó, a gente tem que colocar maior igual a 0. Vamos ver. 4 e 4. Com a média 4, está reprovado. Por que não tinha impresso nada aqui? Porque o 4, para ele atender, ele tinha que ser menor. Ele tinha que ser um número negativo ou igual a 0. Então ele já repetiu aqui, porque eu fiz a condição errada. Ele tem que ser um número maior ou igual a 0. Certo? Vamos criar uma outra condição aqui. If, se o m ele for menor que 0, vamos colocar aqui, ó, print, digite uma nota positiva até 10. Por que positiva? Porque tem que ser acima de 0. Se for abaixo, já é número negativo, tá? Então vamos ver aqui o que vai aparecer. Então nota 2 e nota 2. Com a média 2 está reprovado. Vamos ver se ele tem a nota... Vou colocar na nota quebrada agora, né? 5.5 e 8.3. Com a média 6.9, está em exame. Quando você vai colocar geralmente coloca uns coloca vírgula, né? 5,5. Mas se você usar vírgula aqui, vai dar erro, tá? Vamos ver o que acontece. 8,6, ele já dá erro, tá? Porque ele não poderia converter uma string em float. 8,6. Por quê? Porque a vírgula, pelo que eu entendo, ela serve para separar um número com outro número. O ponto não. O ponto ele faz parte de um único número, né? 10.6. Agora, se você colocar 10,6, quer dizer que existe um número 10 e um número 6. Ó, eu escuto. Olha o carro passando aí em tua rua. 12 ovos. 12 ovos por... Adivinha? Não sei. Então ele vai dar erro, tá? Se você usar vírgula aqui. Então, espero que vocês entenderam, tá? As condições if e como que soma, né, os dois valores através do input que você digitou. E lembre-se de converter para float, tá? Porque se você converte para int e quando você for usar lá na frente número que tem ponto, né, que na verdade é vírgula que você vai usar. Então, se você for executar aqui, ó, por exemplo, 5.6, agora está dando erro. Por quê? Porque o int ele não suporta números float. Então você tem que voltar, tá? Tem que voltar para float. Aí você vai executar, ó, 5.6. Agora sim, ele suporta, ele não vai dar erro. Por quê? Porque você está convertendo para float. E 10.
Então, com a média 7.8 está aprovado. Espero que vocês entenderam, tá? Deixa o seu curtir, se inscreva no canal quem não está inscrito e vejamos no próximo vídeo. Falou!